planejar a aposentadoria com títulos de renda fixa? Quais deles podem ser boas oportunidades? E quem responde tudo isso para a gente é o analista Eduardo Pérez, da Nuinvest. Oi, Edu, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Analistas em Ação. Oi, Fabi, muito obrigado e bora para mais uma edição, dessa vez mostrar como investir melhor pensando na aposentadoria, pensando em títulos do Tesouro, mas muita coisa pode ser aplicada na renda fixa no geral. A gente vai mostrar algumas dicas também, vamos lá. É isso aí, Edu. Existem diversas maneiras de se planejar para aposentadoria por meio dos investimentos. A gente vai falar em específico, então, dos títulos de renda fixa. Edu, para começar, então, quais são as vantagens de investir nesses títulos pensando na aposentadoria? Primeiro, na renda fixa como geral, é um melhor planejamento, então você coloca ali um objetivo e um prazo, e aí você consegue adequar o melhor tipo de produto. Se a gente aprofundar ainda mais e pensar em títulos públicos, eles podem ter realmente uma rentabilidade menor do que boa parte da renda fixa, porém eles têm o menor risco de crédito. Então, teoricamente, é até menor do que os fundos de previdência, se você parar para pensar. E aí, o que assusta muita gente é a volatilidade que acontece do momento da aplicação nos títulos de renda fixa até o vencimento, até o resgate, que aí, dependendo do seu título, ele vai ter um pouquinho mais de volatilidade ou ele vai ser um pouco mais tranquilo. Então, a gente aborda isso também. É isso aí, existem diversas opções de títulos públicos ofertados pelo Tesouro Nacional por meio do Tesouro Direto. Um deles, por exemplo, é o Tesouro Selic. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente como que ele funciona e se ele pode ser uma boa oportunidade para quem está planejando, pensando na aposentadoria? Claro, vamos lá. O Tesouro Selic, ou como a gente encontra aí a denominação antiga, a LFT, é um título que ele é corrigido diariamente pela variação da Selic de um dia. Então, a taxa Selic meta, que é definida pelo Copom, ela é expressa numa taxa ao ano, e aí o Tesouro Selic, todo dia ele vai render o equivalente àquela taxa ao ano que o Copom decide, só que referente a um dia, tá? E aí ela vai ter um componente pré-fixado que é bem pequenininho, que normalmente você vai ver que vai estar escrito Tesouro Selic mais 0, alguma taxa pré-fixada bem pequenininha. E aí essa taxa, ela é ela que traz a volatilidade para esse tipo de título. Então, tem muita gente que acha que o Tesouro Selic não tem nenhum tipo de oscilação de preço, não tem marcação a mercado, mas ele tem, tá? Só que dos títulos do Tesouro, das formas de remuneração, ele é o que menos vai ter volatilidade, porque esse componente é menor. Então, esse título, Tesouro Selic, ele é indicado para quem não quer tomar muito susto, pensando no dinheiro guardado para aposentadoria, que chega quase a ser um valor sagrado para quem mora num país como o Brasil, né? Só que você tem casos, por exemplo, onde existe o risco da taxa Selic do período, ou de um período X, ou até a sua aposentadoria, ficar abaixo da inflação. No curto prazo, isso pode acontecer, a gente viu isso acontecer durante a pandemia, onde o Banco Central acabou segurando a taxa Selic num patamar abaixo da inflação acumulada em 12 meses, mas no médio e longo prazo, a tendência é que a taxa Selic fique acima da inflação. Edu, outra opção também de título do Tesouro Nacional, no caso é o Tesouro IPCA+. Ele também pode ser uma boa oportunidade, uma oportunidade interessante para quem está planejando a aposentadoria? Com certeza, ele inclusive na minha opinião, o melhor título pensando na aposentadoria. E aí ele é bom porque ele garante uma remuneração acima da inflação do período, se você levar ele até o vencimento, tá? Então, se tiver algum surto inflacionário daqui até o seu plano de longo prazo, já que esse título normalmente ele é negociado com vencimento mais longo, você fica com uma segurança de lá na frente você ter ali garantido não só a correção da inflação, como um ganho real. Por isso que a gente chama de taxa de juro real, que é o que o título também remunera. Então, pensando na aposentadoria, quando você para de pensar que ele pode ter oscilação daqui, quando você aplica até o resgate, e você para pensar, e você, aliás, começa a raciocinar de que lá na frente você vai ter essa garantia do valor corrigido com um ganho acima da inflação, esse título, ele vale muito a pena, tá? Mas, claro, tem que estar ciente que até chegar no vencimento, vai ter momentos de estresse de mercado que o título pode ter volatilidade.
E Edu, outro título também disponível para os investidores é o pré-fixado. Para quem tem aposentadoria como objetivo, esse título também pode ser uma outra alternativa, mais uma opção? Nesse caso aqui, não, tá? Porque o que acontece? O próprio Tesouro Direto, ele já disponibiliza esse título com vencimento de prazo curto ou então de um médio prazo, tá? Ele não é muito bom pensando na aposentadoria, porque em um país como, por exemplo, os Estados Unidos hoje, já é difícil saber se a taxa de juros daqui 20, 30 anos vai ficar acima da taxa que você acordou hoje. Agora imagina trazer isso para a realidade do Brasil, né? Então, a gente saiu, por exemplo, de uma taxa Selic, da nossa taxa de juros de 2% no começo de 2021 e acabou o ano com ela próximo dos 11%. Então, a gente tem um cenário de muito mais imprevisibilidade em relação a qual vai ser a taxa de juros daqui até, sei lá, 20 anos, que vai ser o vencimento, ou então a taxa média até lá. Então, o risco é você ter esse rendimento abaixo dessas taxas, da taxa de juros e do índice de preço ao consumidor, que é o IPCA. E aí, até uma situação que aconteceu em 2021, com a taxa de juros muito baixas, ela acabou induzindo os investidores iniciantes a procurarem os títulos pré-fixados, porque o investidor, normalmente, quando ele está iniciando, ele não tem muita base ali, muita informação, ele viu a taxa Selic a 2%, e aí ele olhou o tesouro pré-fixado para daqui, sei lá, 15 anos, 10 anos, pagando uma taxa de 6%. E aí ele pensou, tá bom, 6% é maior do que 2%, então logo deduzo que o prefixado seja melhor. Só que não é assim, essa não é a melhor forma para se pensar na hora de você fazer um planejamento, ou, enfim, não só pensando na aposentadoria, mas pensando em investimentos de renda fixa. Então, normalmente, quando as taxas de juros estão muito baixas, os títulos prefixados eles até podem parecer que pagam mais, mas se você parar para pensar que a economia funciona em ciclos, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos essa taxa vai voltar a subir e às vezes aquela rentabilidade que você prefixou, por exemplo, em 6% nesse caso, não vai cobrir nem a inflação. Então, por isso que a gente não recomenda para muitos tipos de investimentos serem feitos em renda fixa e ainda mais para aposentadoria é muito mais arriscado. Tá certo, Edu. Então, já que o Tesouro Selic e o IPCA+, são os mais indicados para quem está se planejando para aposentadoria, qual que seria a sua recomendação, então? Investidor ter os dois, investir nesses dois títulos ou só em um deles? Como ele deve fazer essas escolhas, no caso, e o que ele deve considerar antes, então, de fazer esses investimentos? Vamos lá. Para isso, eu preparei 3 gráficos, então a gente precisa mostrar algumas informações para o investidor, mas até antes da gente partir para o gráfico, mostrar o que está na tela, eu queria só deixar claro que é mais importante para o investidor, primeiro ele definir qual que é o perfil dele. Ele aceita tomar mais risco ou ele quer uma coisa mais estável, mais previsível? Segundo passo, ter um objetivo claro, então não adianta você falar que você aplicou por aplicar num vencimento aleatório. Então, se você está pensando em aposentadoria, que é o foco dessa edição daqui, a gente utilizou como base o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035. O primeiro gráfico que eu queria mostrar, na verdade, é o gráfico onde mostra a variação do preço do título IPCA+, 2035, quando a gente compara com a variação da taxa Selic ao ano, tá? Então, essa linha em azul é o preço do título do IPCA mais 2035, então a gente pode ver que ele subiu e caiu, subiu e caiu, e aí, de uma certa forma, a taxa Selic, que é essa linha em verde, ela foi fazendo um movimento oposto, então quando a taxa Selic caía, o preço do título subia, e aí quando a taxa Selic voltava a subir, o preço do título tende a cair. Então, eles têm essa proporção, esse comportamento inverso um ao outro, tá? Então, normalmente a taxa Selic está subindo, por quê? Porque provavelmente a inflação está subindo também, e aí isso aí acontece, claro, dentro do ciclo que a gente falou, ciclos econômicos, então o país vai passar por momentos de altas de juros e momentos de baixas de juros, tá? Então, como o Copom precisa subir a taxa de juros para controlar a inflação, você tem essa dinâmica, tá? O segundo aspecto que eu queria deixar claro também é que muito investidor
ele compra o Tesouro IPCA+, pensando, poxa, se a inflação está subindo, eu vou comprar o IPCA+, que ele me protege da inflação. A inflação continua subindo e o título começa a cair, igual a gente está vendo no gráfico aqui. E aí ele pensa, poxa, mas não estou entendendo nada, né? Fui passado para trás. E na verdade é o seguinte, se a inflação esperada para os próximos meses, para os próximos anos, ela começa a subir, os juros que o Banco Central determina através do Copom vão precisar subir também, e aí aquele seu título IPCA+, ele se desvaloriza antes do vencimento, mas levando ele até o final, você tem essa proteção. Então, é uma coisa, parece meio que um paradoxo, mas o título que te protege da inflação, quando a inflação sobe, ele se desvaloriza, tá? Agora a gente vai passar para o segundo gráfico, que é o gráfico, eu fiz uma simulação aqui, de um investidor que fez, por exemplo, uma poupança para o filho ou filha que nasceu lá em 2012, no título o IPCA mais 2035, ele juntou um pé de meia ali e investiu 10 mil reais nesse título, tá? A gente consegue ver, vou explicar partes por partes, que tem muita informação nesse gráfico, tá? Então, ali em 2012, ele aplicou 10 mil, perto de 2013, o valor bruto seria esses R$ 16.092, coloquei ali uma observação de R$ 15.026, que é o que seria o valor líquido, tá? E a partir de 2013 até mais ou menos 2014, o título perde valor em 37%, mais ou menos. Então, quando você pensa em um dinheiro para aposentadoria ou para você deixar para os seus filhos, você não quer ter normalmente esse tipo de comportamento. Acaba ficando um pouco estranho, porque a gente pensa que é uma coisa segura, é renda fixa, né? E isso aconteceu, na verdade, o preço do título caiu bastante, porque a taxa de juros naquela época começou a subir bastante. Então chegou um ponto ali, no ponto mais baixo, onde o preço está em R$ 9.341, que você estava com menos do que você investiu inicialmente, tá? E aí, a gente continua vendo que durante 2014 e 2015, ele andou um pouquinho de lado, subiu, caiu, mas enfim, não mexeu muito dali. De 2015, 2016, mais ou menos, no período ali pós-impeachment, que o mercado começou a olhar o Brasil com outros olhos, aí as taxas de juros começaram a cair e o título, o IPCA mais 2035, chegou a se valorizar 195% no período, tá? Então é uma rentabilidade que nesse caso ela agrada bastante o investidor, porém quando a gente pega ali períodos perto de 2020, quando a pandemia começou, a gente estava com juros muito baixos, então juros próximos de 2%, e a inflação já estava aparecendo, então o mercado começa a subir, como a previsão de inflação é que ela aumente nos próximos meses, nos próximos anos, nesse momento, o preço do seu título começa a cair, e a gente vê que apesar dele ter tido uma certa valorização, hoje em dia a nossa simulação teria um preço aproximado de R$ 32 mil bruto, ou então 29.250, olhando o valor líquido, tá? Nesse período, você teve ganho de capital, tá? Então, vamos imaginar aí que o investidor teve 226% de valorização no período, desde 2012 até agora, uma rentabilidade líquida ao ano de 10%, 10,7%, e aí você tem um valor de 32 mil que fica guardado e a gente sempre espera que seja levado até o vencimento. Agora, eu quero mostrar o próximo gráfico, que é o terceiro, onde a gente mostra o comportamento de um investimento parecido, porém, em momentos em que os juros começavam a subir muito, o investidor faz essa migração de um título híbrido, que é o IPCA+, para um título pós-fixado. Eu coloquei aplicando 100% do CDI nesse caso, mas vocês podem encarar como o Tesouro Selic ou então o CDB 100% do CDI, tá? Então, lá em 2013, lembrando que o investidor investiu em 2012 10 mil reais, em 2013 ele teria 16 mil, como ele vai fazer o resgate, vai ter a alíquota de imposto de renda que faz o valor investido cair para 15 mil. Ele continua aplicado durante todo o período onde os juros começam a subir, e aí lembrando que nesse período aqui de 2013 até 2016, a taxa Selic saiu de 7,25% até 14,25%. Então ele pegou todo esse movimento de alta. Lá em 2017, ele resgatou
pós-fixado dele, pagou o imposto de renda, claro, ele ficou com R$ 21.531 e ele colocou de novo no IPCA+. Ele deixou até o começo da pandemia, onde ele começou a perceber que talvez os juros estivessem baixos demais e a inflação já estava dando sinais de que ia aparecer, e aí ele faz o resgate, vai pagar o imposto de novo, e aí ele continua com R$ 41.533, e hoje em dia ele teria um valor bruto de R$ 45.427. A diferença entre o investidor que não migrou, que ficou só no IPCA+, e o investidor que fez essa mudança na forma de remuneração, chega até 39% do patrimônio acumulado, isso lembrando que o título não venceu ainda, tá? A gente tem ainda mais de 10 anos, na verdade, de aplicação nesse caso. Então, apesar dos resgates excessivos corroerem boa parte da rentabilidade, como a gente pode ver aqui em 2020, é muito importante o investidor estudar bem e entender esse ciclo entre alta de juros, alta de inflação. E aí, a nossa simulação utilizou uma aplicação única de 10 mil. Claro que na vida real não é todo mundo que consegue 10 mil para aplicar para aposentadoria e deixar lá guardado. Então, outra opção que pode funcionar melhor, inclusive para o investidor que não quer ficar fazendo muito resgate para não ter esse risco da incidência do imposto prejudicar a rentabilidade final, ir fazendo caixa com títulos pós-fixados de liquidez diária, e aí fazer novas aplicações no IPCA+, só quando as taxas de juro real do IPCA estiverem altas e a gente estiver perto de um fim desse ciclo de alta de juros. Por quê? Você não vai ter tantos resgates com imposto de renda, e você vai ter sempre um caixa sendo remunerado, normalmente 100% do CDI, para você aplicar no melhor momento, e aí você vai travando a sua rentabilidade da sua aposentadoria em taxas mais elevadas, que no final das contas é isso que acaba influenciando no longo prazo. Tá ótimo, Edu. Ficam então as principais dicas do analista da Nuinvest. E agora a gente parte por um outro bloco aqui do nosso programa, que é responder as perguntas que são enviadas pela nossa audiência. Vamos então a elas? Bom, Edu, hoje separei duas perguntas aqui sobre o assunto, de Tesouro Direto para você responder para a gente. A primeira delas é do Miller, e ele diz: qual que é a opinião de vocês sobre o Tesouro IPCA 2055 mais juros semestrais? Bem, Miller, nesse caso aqui, para acumular patrimônio até a aposentadoria, eu acho ruim, porque é um título que ele vai semestralmente te trazer um fluxo de pagamento. Então, por que ele não é tão aconselhado para aposentadoria? Porque os primeiros fluxos que você recebeu, os primeiros juros semestrais, eles vão ter aquela tabela regressiva de imposto de renda. Então, a alíquota vai ser maior nos primeiros 2 anos, ela vai diminuindo a cada 6 meses, mais ou menos. E aí, a partir disso, que ele começa a ser tributado em apenas 15%. Quando a gente pensa no que você conseguiria juntar com um título que não paga cupom, a taxa de retorno de um título sem cupom acaba sendo maior, a taxa efetiva, tá? Porque imagina que o que você receberia no primeiro semestre dessa aplicação com juros semestrais, ele para de render, então você para de ter juros compostos trabalhando a seu favor, pelo menos de uma parte do seu investimento. E aí a cada 6 meses você vai ter como se fosse um saque do seu investimento, e aí tudo isso contribui para que lá na frente você não receba o potencial ali daquela taxa contratada. Depois que você junta um valor para sua aposentadoria e você já está planejando ter a renda passiva, ele é uma opção melhor, tá? Mas eu ainda acho que tem opções ainda melhores, como por exemplo planos de previdência, inclusive porque eles possibilitam você ter uma renda mensal por prazo determinado ou indeterminado, vai depender da sua necessidade, do que você escolher, e ainda conta com aquele benefício tributário para o investidor. Legal, a segunda pergunta que a gente tem é do Rogério Melaré, e ele diz: eu invisto há 2 anos no IPCA mais 2035. Compensaria resgatar e reaplicar no IPCA mais 2045? Rogério, a gente precisaria, na verdade, saber qual que é o seu objetivo, tá? Nessa brincadeira aí, 10 anos a mais de trabalho que você ia ter para fazer aportes, tá? Pela alíquota de imposto de renda
maior no curto prazo, e aí provavelmente pelos 2 anos de investimento você não deve ter tido uma valorização muito grande desse título, eu aconselharia você a guardar esse título com carinho e deixar ele na sua carteira, tá? Mas foca os novos aportes no IPCA 2045. Se por acaso você ainda tiver na dúvida se você quer se aposentar 10 anos antes ou se você quer ter um patrimônio maior daqui 10 anos, que também é um argumento bem válido, né? Um dos critérios de desempate pode ser a taxa de juros que o título paga. O IPCA 2035 e 2045, eles têm a mesma taxa de juros reais. Então, se a gente levar em conta que quanto maior o prazo, maior vai ser o seu risco, então começa a aportar no 2035, tá? E aí lá no vencimento em 2035, você decide se você reinveste por mais 10 anos o valor que você acumulou, ou se você realmente começa a aproveitar a aposentadoria 10 anos mais cedo. É isso aí, essas foram então as perguntas dessa semana. Se você tem dúvidas, gostaria de enviar aqui para os analistas responderem, deixe aqui nos comentários desse vídeo ou no decorrer da nossa programação durante a semana. A edição de hoje fica por aqui. Gostaria de aproveitar e agradecer o Edu mais uma vez por participar aqui com a gente. Obrigada, Edu. Valeu, Fabi. Eu que agradeço e a gente se vê na próxima. É isso aí, pessoal. Analistas em Ação todos os domingos às 9 horas da manhã. Não deixe de acompanhar. Até a próxima.